Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula, ao nosso encontro número 30. Nós queremos passar por 36 encontros tentando fazer uma síntese da fé católica, lembrando sempre que o conteúdo, né, o bruto do conteúdo, nós estamos retirando de um e-book que está lá no site do Opus Dei, para quem quiser o link está embaixo, chamado Síntese da Fé Católica. Então a gente está utilizando esse material e preparando as aulas bem introdutórias sobre a temática da fé católica. E nós já estamos vindo de alguns encontros, não é? Sobre os mandamentos, né? Sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Nós falamos sobre o primeiro, segundo, terceiro, e hoje nós iremos falar sobre o quarto mandamento da lei de Deus, que de modo muito particular eu vou me deter numa reflexão. E como a gente sempre faz, em todo encontro, a gente pede a intercessão de São José Maria Escrivá, ele que fundou o Opus Dei, tá bom? Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra, com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E nesse encontro número 30, onde a gente vai falar sobre o quarto mandamento da lei de Deus, e só para a gente elucidar ele, qual é o quarto mandamento da lei de Deus? Honrar pai e mãe. E uma das coisas que eu já venho percebendo há um tempo, trabalhando com jovem, né, dando aula, conversando, atendendo, é de que esse mandamento, infelizmente, foi deixado de lado, foi colocado de lado. Nós temos hoje uma parcela muito grande, na verdade, é um paradoxo, talvez, porque assim, é muito filho reclamando de pai, é muito filho uma soberba de não dar perdão para o pai, que eu nunca vi essa tara por dar ou não dar perdão para o pai, como se o filho tivesse algum valor para não dar perdão, na verdade. E do outro lado também, um apego, né, um sentimentalismo, uma dependência enorme desses filhos para com os seus pais e dos seus pais para com os seus filhos também, que não fazem, né, com que os seus filhos andem sozinhos, né, que saiam de casa, que vão viver a vida deles. Então, eu acho que esse mandamento tende a gerar em nós uma reflexão. E o bacana é perceber que esse quarto mandamento, ele está no entreposto. Os três primeiros mandamentos, eles vão se referir diretamente ao amor de Deus, certo? E os 7, né, os próximos, o amor ao próximo. Só que, entre eles, existe o quarto mandamento, que é uma relação desse amor de Deus para com a gente e desse amor para com o próximo. Por quê? Porque é nas relações familiares, se é que a gente pode dizer assim, que vai existir essa união, essa misteriosa união do amor de Deus para com o humano e do humano para com Deus e do humano para com o humano. Veja que bonito o que fala o Catecismo da Igreja no número 2205. A família cristã, diz a Igreja, é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. A sua atividade procriadora e educativa é o reflexo da obra criadora do Pai. É chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da palavra de Deus fortalecem nela a caridade.
A família cristã é evangelizadora e missionária. Tudo isso é missão da igreja. Tá? Essa é a beleza do que vem a constituir a família. Não é à toa que se a gente olhar para 99,999% dos casos, problemas que nós temos hoje, passam por uma desestruturação familiar, né? Estão dentro desse ambiente que deveria ser um ambiente de amor, de cuidado, de educação, de verdade, de elevar mais próximo de Deus. E mais, lembre-se que a nossa missão é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E não há, vocês concordam comigo? Não há próximo maior do que o próximo do meu pai. Não há próximo maior do que o próximo da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família como um todo. Logo assim sendo, o quarto mandamento, ele vem iluminar toda a sociedade e vem justamente nos ensinar que, olha, amar o próximo é amar este primeiro próximo. É amar quem está dentro da nossa casa primeiro, para depois amar aqueles que não são tão próximos assim, ou que de certa forma que nós não conhecemos tanto assim. E acaba sendo uma hierarquia, porque aí eu amo meu pai e minha mãe, amo meus irmãos, que são filhos do meu pai, aí eu tento amar os meus primos, que acabam sendo descendentes dos meus avós, né? E aí eu começo a amar as pessoas, os meus tios, eu vou amando as minhas tias, os meus avós, até eu conseguir amar o próprio ser humano da sua maneira mais individual, da sua maneira mais única. Por quê? Porque o ser humano não é um objeto, não é um indivíduo jogado ao nada. O ser humano é alguém. E justamente por ser alguém, tem que ser amado, tem que ser respeitado e merece todo o nosso carinho, toda a nossa atenção. Claro que eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo por amar. Não estou dizendo sair por aí para abraçando todo mundo. Não é esse amor. Esse é amor sentimentalista. Eu estou falando de um amor real, um amor de respeitar o outro, de não falar mal dos outros, não cuidar da vida dos outros, não ficar botando dedo na vida dos outros. Esse é um amor possível. Um amor que reza pelo outro, um amor que não julga, mas que busca acolher o outro. Assim a gente vai construindo uma sociedade sadia, uma sociedade melhor. Veja, eu estou pautado no conceito de família. Né? Amei meu pai e minha mãe, amei meus irmãos, amei meus primos, meus tios, minhas tias, meus avós, ou seja, eu estou amando. Até amar o cara que está aqui na rua. Não necessariamente, claro, ir lá e dar um abraço nele. Pode ser, mas não é essa a discussão. E quando a gente tem isso estruturado, vejam, quando nós temos uma família organizada, né, quando nós temos a busca de uma família perfeita, dentro da realidade, dentro da humanidade, automaticamente o resto da sociedade vai apenas se confluindo para isso. Meio que por osmose ela vai se juntando e vai se aperfeiçoando. O próprio catecismo da Igreja Católica diz que a família é a primeira sociedade. A família é a célula originária da vida social, diz o catecismo. É ela a sociedade natural em que o homem e a mulher são chamados ao dom de si no amor e no dom da vida. Por quê? Um casal, quando se casa, ele casa para sempre, por amor e pela vida. Por quê? Porque eles vão estar abertos à vida, eles querem gerar filhos. A autoridade, a estabilidade e a vida de relações no seio da família constituem os fundamentos da liberdade, da segurança, da fraternidade no seio da sociedade. A família é a comunidade em que, desde a infância, se pode aprender os valores morais, isso é importantíssimo, né? E começar a honrar a Deus e a fazer bom uso da liberdade. A vida da família é iniciação à vida em sociedade. Traduzindo, está dizendo a igreja, se o meu filho sabe viver bem dentro de casa, automaticamente ele vai viver bem lá fora.
Se meu filho não enche o saco aqui dentro de casa, ele não vai encher o saco lá fora. Se meu filho não é mesquinho aqui dentro, ele não vai ser mesquinho lá fora. Se meu filho não é arrogante aqui dentro, ele não vai ser arrogante lá fora, e assim sucessivamente em outros valores ou defeitos. Né? Se meu filho não é mimado, automaticamente ele não será mimado lá fora. Isso é muito importante. Por ser a sede natural da educação para o amor, então a família acaba constituindo o elemento mais perfeito para gerar a humanização do indivíduo, ou seja, transformar aquele ser humano num ser humano real. É aí que está o pulo do gato. É entender que uma família bem estruturada gera automaticamente filhos bem estruturados. Ah, Matheus, mas eu conheço uma família. Eu também conheço. Uma, outra. Mas se eu já faço um caminho bem feito, a chance disso me levar numa direção correta é maior do que no caminho mal feito. Não estou colocando aqui uma condicional, ou seja, família boa faz filho bom, família ruim faz filho ruim. Mas uma família estruturada tende a gerar filhos melhores, isso não é sombra de dúvida, meu Deus do céu. É tipo a história, o cara pegou uma lata de creme de leite, uma lata de, de leite condensado, uma barra de chocolate, derreteu e misturou tudo. Pode ficar ruim? Pode. Mas na teoria vai ficar bom. Por quê? Porque você tem só ingredientes gostosos ali. Para quem gosta de doce, no caso. E isso é o reflexo. Isso é uma escada de virtudes que vai ser construída. E essa escada de virtude começa lá na minha relação pessoal, na luta pelos meus desejos, né? Organizar minha vontade, definir o que é certo, o que é errado, ter ideais de vida, ter parâmetros, ter direção. Eu não acredito muito nessa história de que eu faço bem às pessoas, eu acredito no meu Deus, eu faço as minhas orações, mas não vou na igreja. Não existe como você se aprofundar na fé se você não estiver na igreja. Ponto. Tá? E essa relação pessoal depois transfere numa relação com o outro, com outra, que aí eu vou chamar de uma relação de afetividade, tá? Onde eu começo a conhecer uma menina, a menina começa a me conhecer, e a gente passa então pelo namoro, namoro que busca suprimir as nossas vontades, os nossos desejos em nome de algo maior, onde aquela menina, aquele menino entende o valor dos seus corpos, para aí depois evoluir para o noivado, desse noivado estruturar um casamento. Pode dar errado todo esse caminho? Pode. Mas você concorda que a chance de dar errado é menor do que aquele que não está fazendo esse caminho. Isso é clássico. Deve, então, viver de maneira que seus membros aprendam a cuidar e a responsabilizar-se pelos jovens e pelos velhos, pelos doentes ou deficientes e pelos pobres. Essa é a função da família. Função do pai, educar o filho e amá-lo. Função do filho, amar o pai e respeitá-lo. Acabou. E, infelizmente, nós só damos conta disso quando a gente está mais velho. Por quê? Porque nós já não tivemos essa formação quando era criança. Quais são os deveres dos filhos para com os pais? Nosso dever como filho é respeitar. Acabou. Não é gritar, não é brigar, não é xingar, não é maldizer, não é apontar dedo. Não é nada disso. A nossa função como filhos é honrá-los. E honrá-los aqui, meus caros, não é sair batendo palma para as cagadas que seu pai faz, sua mãe faz. Pai erra, mãe erra. Honrar aqui é você entender que eles deram a vida por você. Não existe honra maior que isso. E você amá-los nesse sacrifício. De entendê-los que eles deram o maior bem que existe, que é a possibilidade de você estar vivo. Seja uma vida com muita riqueza, seja uma vida com pouca riqueza, seja uma vida com grandes valores, seja uma vida com poucos valores. Seja uma família onde o ambiente foi muito agradável, saudável, seja uma família onde tinha quebra-pau todo dia. Independentemente, eu tenho que honrar
Eu tenho que calar minha boca. Eu tenho que falar mais baixo. Eu tenho que procurar dar alegria. Eu falo isso diretamente lá no Instagram. Vira e mexe, vem umas caixinhas de pergunta, eu falo assim, não seja um peso para os seus pais. Depois dos 20, 25 anos, você não tem que ser mais um peso para os seus pais. Você tem que ser alívio para eles. Você não tem que trazer problema, você tem que trazer solução. Tem coisa pior do que filho que fica levando problema para pai e para mãe? Isso é honrar. Isso é amar. Rezar por eles. E sempre, eu vou falar uma palavrinha, perdoar. Perdoem seus pais sempre. Ai, mas eu não consigo perdoar ele. Consegue? Quem é você para não conseguir alguma coisa, meu querido? Quem é você para não conseguir alguma coisa? Chega lá pro seu pai, chega lá pra sua mãe e fala assim, mãe, pai, sei lá, olha, desculpa, tá? Eu te desculpo, perdão por aquilo lá e vida que segue. Pode ser que seu coração esteja mal, que você ainda esteja com raiva, mas você foi lá e disse, você foi lá e honrou. O processo nunca será o mesmo. O que aconteceu, aconteceu. Agora, como que eu vivo daqui pra frente? Vou ficar maldizendo meu pai? Vou ficar falando mal dele? Vou ficar falando mal da minha mãe? Qual o sentido? Eu sei o mal que ele me fez, eu sei o mal que ela me fez. O que, que eu faço? Rezo para isso. Me coloco em joelho para isso. Peço perdão para isso. E ando para frente. E isso é muito bonito. Ela, acho que em Eclesiástico, acho que em Eclesiástico. Honra teu pai de todo o coração. E não esqueças as dores de tua mãe. Lembra-te que foste gerado por eles. O que lhes dará pelo que te deram? Essa frase, o que lhes dará pelo que te deram, eu acho, de um peso. O que eu vou dar ao meu pai e minha mãe? Ah, mas Mateus, eles não me deram nada. Eles te deram tudo. Eles te deram tudo. A não ser que você tenha uma visão muito materialista da sua vida, né? Uma visão burguesa ao extremo, de que ter coisas, ter profissão, ter carro, ter imóveis, ter terrenos é a meta da herança. Aí é outros 500, aí você é muito pobre mesmo. Agora, essa herança deixada, uma herança de amor, uma herança de luta, uma herança de sacrifício, o que você deve fazer? O que eles darás pelo que te deram? O que você vai dar pelo que te deram? Você vai dar amor, respeito, você vai estar lá quando precisar, você vai ser forte quando eles forem fracos, você vai cuidar quando precisar, você vai limpar as feridas, você vai cobrir as vergonhas. É essa a sua função. Ponto. Lembrando sempre que a partir do momento que você está casado, a sua responsabilidade é para com a sua família. Porém, nunca, em hipótese alguma, nós podemos esquecer dos nossos pais, que foram eles que deram tudo. E claro, nem sempre a situação familiar é ideal, nem sempre o amor vence. Quantos casais, quantas famílias a gente encontra de separação, quantas vezes nós encontramos aí muita maldade dentro do seio familiar, muita inveja, muito rancor, muita mesquinharia sentimental. E o que eu faço com isso? Eu sei que tem isso, concorda? Tá acontecendo isso lá em casa. O que eu faço com isso? Rezo e ando para frente. Rezo e ando para frente. Rezo e ando para frente. Não dá para ficar martirizando, não há para ficar sofrendo, não há por que ficar colocando o dedo na ferida. Reze e anda para frente. O, o catecismo da igreja é fenomenal quando fala sobre isso, porque olha o que ele diz. Não fala da bondade dos pais. Não exige que os pais e as mães sejam perfeitos. Fala de um gesto dos filhos, prescindindo dos méritos dos pais, e diz algo extraordinário e libertador. Embora nem todos os pais sejam bons e nem todas as infâncias sejam tranquilas,
todos os filhos podem ser felizes, porque o êxito de uma vida plena e feliz depende do justo reconhecimento por aqueles que nos deram a vida. É isso. Nem sempre você vai ter a melhor família, nem sempre você vai ter aos seus olhos o melhor pai e a melhor mãe, só que você pode ser o melhor filho. E aqui está toda a chave da ação. Eu. Eu ajo, eu faço, eu perdoo, eu caminho, eu ando para frente, eu não guardo, né, maldade. É uma escolha. Mal dizer ou bem dizer, é uma escolha. O Papa Francisco disse num dos documentos dele algo muito bonito. Ele falou assim: olha, muitos santos ao longo da história da igreja tiveram pais péssimos, famílias péssimas, e no final da vida tornaram-se santos. Nem todo mundo vai ter Maria e José ao lado, mas todo mundo pode ser o melhor cristão. As condições em que vivemos, né, as circunstâncias em que estamos inseridos, claro que dizem muito sobre nós, mas elas não nos limitam a ser o que nós somos. Se fosse assim, você concorda? Se fosse assim, eu já sei qual é a minha finalidade, já sei qual é o fim da minha vida. Porque se a minha condição me condiciona plenamente, então significa que eu sei como que eu vou acabar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. As circunstâncias interagem, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, ou seja, as circunstâncias me envolvem, mas eu também tenho o meu processo de ação, de agente, que faz diante das ações que acontecem na minha vida. Logo, então, o que a gente sempre tem que buscar como filho é de não julgar e não condenar os pais. Nós não sabemos as condições, nós não sabemos as circunstâncias em que eles estavam inseridos. E não vai ser nós, na nossa arrogância, na nossa prepotência, na nossa leviandade, dizer que nosso pai é ruim, que a nossa mãe é ruim. Eu viro e mexe e escuto assim: ai, Mateus, meu pai foi tão ruim comigo, eu tenho medo de ser um mau pai. Isso é ele? Não. Então o que você vai fazer? Primeiro você vai perdoá-lo, se ele foi um mau pai, por exemplo, vai amá-lo, vai rezar por ele constantemente, estará lá quando ele precisar, e vai lutar para não ser um pai assim. É simples. Veja, é simples. Eu não sou condicionado ao que o meu pai foi. Eu sou condicionado ao que eu posso ser. A condição está aqui agora, eu poder ser diferente, eu poder mudar. Por isso que a minha obrigação, nesse quarto mandamento, de honrar pai e mãe, é justamente eu saber que a minha função aqui é amar. Porque só assim eu consigo fazer com que, de algum modo, eu viva melhor e os outros vivam melhor ao meu lado. Claro que os pais também têm as suas obrigações, né? Os pais têm que criar um ambiente familiar onde existe o amor, onde existe o perdão, onde busca-se a verdade, né? Onde se busque o respeito, a vida de oração. A melhor forma é o exemplo. Eu estou gravando um curso agora sobre leitura para criança, né? Como fazer meu filho ler e tudo mais, ou seja, como que chama? Quero meu filho leitor? Acho que é isso, quero meu filho leitor. E nesse curso, vira e mexe, a gente bate na tecla lá, ou seja, é exemplo. Eu não posso querer que meu filho leia se eu não leio. Eu não posso querer que meu filho arrume a cama se eu não arrumo. Eu não posso querer que meu filho tenha uma vida de oração se eu não tenho. E isso dá trabalho. Logo, pai e mãe tem que saber que isso dá trabalho. E é por amor no sacrifício que eu amo mais ainda. Amar e servir constantemente. Ininterruptamente. Para justamente ter o quê? Ter uma casa, ter um lar que leve aqueles que moram ali, inclusive os meus filhos, para mais próximo do que realmente interessa. Um lar alegre, generoso, um lar honesto, um lar voltado para as coisas de Deus, voltado para a fé. Isso significa que nossos filhos vão ser perfeitos? Não, isso não significa que nossos filhos vão ser perfeitos. Mas com certeza fará com que eles se construam de uma maneira melhor. Talvez até melhor do que você. Não é? Corrige, né? Um pai que corrige, que está ali educando,
né? E corrigir no amor, corrigir a fala, corrigir no exemplo. Quem sabe conversar, quem educa de verdade, nunca levanta a mão, nunca grita. Porque está ali constantemente. Isso é paciência, né? Isso é ter paciência. E quem quer ser pai tem que ter paciência constantemente. Do contrário, vai ser difícil. Do contrário, vai ser difícil. Ter filho é amar na paciência. Educar mesmo. Ali. Com amor, com carinho, com retidão. E essa é a função da paternidade. E a função dos filhos é respeitar o pai e a mãe, independentemente de como eles os tenham educado. Não é fácil, não é simples, mas com a ajuda de Deus, tudo se torna mais possível, né? Mais leve, talvez, não sei. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Né? Siga, nos acompanhe, ative as notificações, curta o vídeo. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal, os mais diferentes assuntos e temáticas. Um abraço, obrigado. Deus abençoe a todos.